Sabe aquela ação que tá barata e que não para de cair? Hoje nós vamos falar sobre esses casos e como o investidor deveria se comportar quando isso acontece. Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Produção, sou dos sócios aqui da Capitaliza, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos. E hoje, como eu falei, quero fazer um vídeo um pouquinho diferente, né, para falar a respeito principalmente daquelas ações que a gente entende que são baratas e que caem, né? E por que eu quero fazer isso? Porque às vezes nós fazemos alguns vídeos aqui no canal e o pessoal pergunta: poxa, Thiago, mas tu falou sobre aquela ação que estava barata e ela caiu, e agora o que eu faço? Então achei interessante fazer esse vídeo, claro, falar de alguns casos aqui que a gente vem comentando também no canal, tá? Então, eu só quero deixar antes aqui, pessoal, dois presentes rapidamente. O primeiro é o relatório especial da Small Cap com forte potencial aí para curto prazo e para longo prazo também, que vai estar aqui na descrição, e o nosso cupom Records, né, referente às várias das nossas estratégias que estão batendo recordes aí nos últimos tempos, né? E quero avisar, né, que na assinatura Full Trader e na assinatura Carteiras Capitaliza, utilizando o cupom que vai estar aqui na descrição também, tem até 35% de desconto. Lembrando, nós temos as melhores recomendações aí pelos melhores preços do mercado. Eu acho que é importante, pessoal, a gente comentar sobre essas questões, tá? Eu quero, além dos exemplos, aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque ele traz um aspecto psicológico, né? E muita gente não entende, né? Principalmente o investidor mais novo, que ter uma estratégia e entender do mercado é o primeiro passo, né? A gente precisa estar com a cabeça sempre bem ajustada. Eu arrisco dizer, eu como investidor, que 10% é técnico e 90% é psicológico na bolsa, tá? Então essas questões de barato, caro, isso também é muito afetado por essas questões emocionais, por essas questões psicológicas. Primeiro, pessoal, barato e caro é da percepção de cada um, né? Depende da análise de cada um e não existe uma questão de certo nem errado. Outra coisa importante é a gente distinguir o que é longo prazo e o que é curto prazo, tá? Na Capitalizo, nós temos recomendações de curto prazo, onde o que importa mais é o gráfico. Aí a gente consegue ver de uma maneira mais clara se a ação está cara ou não. E do longo prazo, são os aspectos fundamentalistas. Eu digo isso só para a gente não misturar. Porque às vezes eu faço um vídeo e o pessoal diz assim: ah, mas no gráfico não está bom. Ok, alguns vídeos a gente fala sobre gráficos, outros não. Alguns a gente fala sobre fundamentos, outros não. Inclusive, tem investidores que usam as duas coisas. De novo, não é uma questão de certo nem errado, são abordagens diferentes que podem, inclusive, se completar, tá? Então, normalmente, quando a gente faz esses vídeos de barganha e tudo mais, que, por exemplo, o vídeo das cestas, ali a gente está lidando muito mais com aspectos fundamentalistas do que em relação à questão do gráfico, tá? Outra coisa, pessoal, que é muito importante, quando eu faço um vídeo aqui, não é recomendação. Ah, Thiago, mas assim é fácil, é só dizer que não é recomendação e deu. O intuito desse vídeo, né, desses vídeos que a gente faz, é falar sobre empresas, sobre indicadores e não achar que tudo é recomendação. Eventualmente a gente pode tratar sobre alguma recomendação, sim, mas não dá para confundir quando a gente diz que uma coisa é barata, que automaticamente é para comprar, ou quando a gente diz uma coisa que a gente considera cara, que automaticamente é para vender, não é isso. Tem várias boas empresas baratas, por exemplo, que nós não recomendamos. É impossível recomendar e acompanhar todas as empresas da Bolsa Brasileira e lá de fora. E isso aqui não tem nada a ver, né, pessoal, com não querer assumir responsabilidade, né? Quem é nosso cliente sabe que a gente erra, a gente já errou, está errando e vai errar no futuro, só não erra quem não investe. Qualquer profissão, qualquer coisa que a gente atuar vai ter erros, mas sim a gente saber distinguir, porque às vezes o investidor ele fica muito empolgado e sai comprando alguma coisa só porque a gente falou no vídeo que está barato ou não. Muitas vezes o pessoal até escreve: ah, muito obrigado por aquela recomendação. A gente vai lá nos comentários e escreve: Beltrano, legal, mas isso aqui não é uma recomendação, né? Até porque é muito importante, pessoal, a gente pensar no todo, que depois eu vou comentar também, né? Que o investidor ele pensa muito na ação e pensa pouco no todo. E outra questão importante é que o barato pode ficar mais barato. Depois a gente vai ver alguns exemplos, né? Tem uma frase boa que diz que nada subiu tanto que não possa subir mais um pouco e nada caiu tanto que não possa cair mais um pouco. Agora, se eu entendo que uma ação é barata, né, e a ação cai mais, e eu estou olhando o fundamento da empresa e esse fundamento não alterou,
Se ela caiu, ela está mais barata, ela não vai estar mais cara nunca. Eu sei em relação à questão do aspecto psicológico de, poxa, mas a ação caiu e gerar um desconforto, é muito mais legal comprar uma ação e ela subir do que ela cair. Agora, nunca uma coisa que eu considero barata, quando o preço dela de mercado cai, eu vou considerar cara. Eu vou considerar ela mais barata ainda, só que ela pode ficar mais barata. Tá? A gente não pode esquecer que nós não temos poder em relação ao mercado. Nós não temos como saber quando uma ação vai subir, o quanto uma ação vai subir, tá? E outra questão, que foi o que eu comentei, que infelizmente é um defeito do investidor brasileiro, é não olhar o pouco. Claro que a gente fala os casos aqui de forma individualizada, mas tudo, pessoal, tem que fazer parte de um contexto de uma carteira. Tudo tem que fazer parte de uma lógica, desde que ações vão estar na minha carteira de ações, até a quantidade de ações que vão fazer parte, né? Vão ter 20 ações, 30 ações, quanto que cada ação vai ter de participação na carteira. É importante nós entendermos sempre o contexto, para não ficar achando, ou quando acontecer que uma ação não deu certo, eu vou perder a rentabilidade toda da carteira. Ah, mas vocês falaram que a ação está barata, daí a pessoa vai lá, não é uma recomendação, mesmo assim ela vai lá e compra 50% da carteira. Pode dar muito certo, como dá várias vezes, mas pode dar errado. Aí eu tenho 50% da carteira numa ação que caiu 50%, o meu patrimônio vai lá para baixo. E a gente não recomenda dessa forma. Né? Então, assim, não se empolguem, também não é para sair vendendo porque a gente acha alguma coisa cara, da mesma forma que não é para sair comprando qualquer coisa porque a gente diz que aquilo lá é uma coisa barata. É diferente de recomendar. Né? Eu quero até dar como exemplo aqui, ó, vai estar aqui na descrição, eu sempre deixo o site e os resultados das estratégias de médio prazo, curto prazo, como eu falei, tudo vai ter perda, mas isso não é o demais. O que é o demais, pessoal? O que importa? É a gente ver o resultado como um todo. Para vocês terem uma ideia, aqui tem a carteira Thiago Prux, que é uma carteira global, é a nossa carteira de longo prazo que tem o melhor desempenho, está com 621% contra 84% desde julho de 2017. Não conheço nenhuma carteira, nem fundo aberto que tenha uma rentabilidade melhor do que essa carteira. Agora, se nós olharmos, né, vocês vão lá, hoje contrato o Carteiras Capitalizo, da Capitalizo. Tem lá a carteira Thiago Prux. 28% das recomendações estão negativo. 28%. E mesmo assim a carteira está positiva. Inclusive, tem uma recomendação aqui que eu peguei, claro que eu não vou falar a ação, está aqui, ó. Ela entrou na carteira no dia 26/11/2021, vai fazer 2 anos agora, e a ação está 43% abaixo do preço que a gente recomendou. Se a gente achava a ação barata e ela caiu 43% e o fundamento não piorou, a gente pode continuar achando a ação barata. E não é uma questão de ser teimoso. Ser teimoso é se a gente achar que o fundamento mudou e continua achando a ação barata porque a gente não quer dar o braço ao torcer, o que não é o nosso caso. A gente fala de perdas da mesma forma que a gente fala de ganhos, tá? Mas isso mostra uma ação que caiu e a gente entende que os fundamentos não caíram junto com a ação, ou mesmo se pioraram, porque isso pode acontecer também, né? O mercado vendo que o fundamento está piorando e vendendo a ação, a gente tem que ver, mas o fundamento não caiu tanto assim para justificar, não piorou tanto para justificar uma queda grande, né? Então, olhem, pessoal, o contexto do todo, tá? É muito importante a gente olhar não de forma individualizada. Vamos parar um pouco com essa questão de bola da vez e vamos pensar na carteira, né? Olhando os ativos e vendo o papel daqueles ativos dentro das carteiras, tá? Eu quero, inclusive, comentar aqui sobre algumas ações, tá? Que a gente, talvez tenha sido as que a gente mais falou no curto prazo, agora nas últimas semanas, CBA e Vale, e se pegar do ano passado para cá, Randon e Marco Polo. Talvez essas 4 ações foram aquelas que a gente mais falou, né? Randon e Marco Polo do ano passado, e nas últimas semanas a gente falou muito sobre CBA e muito sobre Vale. Tá? Se a gente olhar só os múltiplos, e claro que ninguém vai fazer uma avaliação só por esses múltiplos aqui, mas se a gente olhar só os múltiplos, na nossa avaliação todas essas ações estão baratas. Randon, um PL de 8,5, sendo que os resultados vão melhorar, e a Marco Polo também, um PL de 8,4, sendo que os resultados vão melhorar, inclusive estão pagando bons dividendos, mesmo não sendo essa a característica das empresas.
Só que o que acontece? Depois, quando a gente olhar ali o que aconteceu com a variação dos preços, muita gente vai começar a achar que a Randon e a Marco Polo são caras só porque as ações subiram, entendeu? E na verdade, o que importa, pessoal, não é o quanto a ação subiu, é a perspectiva. Claro que se eu acho uma ação barata a R$2 e ela foi para 3, ela está menos barata do que antes, mas não quer dizer que ela não continue barata. A gente entende que a Randon e a Marco Polo continuam baratas. Eu não estou falando em recomendação, mas tanto a Randon quanto a Marco Polo, nós entendemos que continuam baratas, mesmo com a alta que elas tiveram aí nos últimos trimestres, tá? E recentemente a gente tem falado bastante de Vale, bastante de CBA. E primeiro, é bem claro que nós não recomendamos, eu já falei aqui várias vezes que a gente prefere, em relação à CBA, ao invés de alumínio, níquel, cobre, que a própria Vale trabalha, ferro, cromo, né, do que a questão do alumínio. Agora, a CBA é uma ação muito barata. É uma boa empresa, vai aumentar a exportação, né? A nossa questão não é que a gente entende que tem coisas mais interessantes do que o alumínio. Isso a gente já comentou. Mas a gente acha que isso que está acontecendo com o preço das ações é um absurdo. A ação não deveria cair tanto, mas o mercado quer que a ação caia. Agora, se eu acho a CBA barata e ela cai 40% mais e o fundamento dela não alterou, ela vai estar mais barata. Isso é muito importante, pessoal. A gente precisa descorrelacionar essa questão do preço para cima e para baixo com a questão dos fundamentos. A mesma coisa a Vale. A Vale está agora com esse negócio aí de cobre e níquel, deve conseguir um investidor, tem uma possibilidade, claro que a China está recuperando bem mais lentamente do que a gente imaginava, mas inclusive eu fiz um vídeo falando só sobre a Vale e também eu fiz um vídeo falando sobre a CBA. Eu vou deixar os 2 vídeos aqui na descrição para vocês darem uma olhadinha, né, falando mais a respeito das empresas mesmo. E no caso da Vale, ela pode conseguir um investidor grande agora, já tem 2, 3 interessados, está pagando bons dividendos, né? Mesmo no longo prazo, com a China fazendo investimentos na África, principalmente, o minério da Vale é um minério de muita qualidade, é uma empresa que gera muito caixa e isso vai continuar. Claro que os próximos resultados devem vir mais fracos, até porque o preço do minério caiu. A mesma coisa o alumínio. O alumínio, por um bom tempo ali, quando a gente teve aquela questão do golpe na Guiné, guerra da Rússia e da Ucrânia, o preço do alumínio disparou. Isso é bom para a empresa, né? Por outro lado, o preço do alumínio caiu, os custos, né, principalmente de energia, que são complicados aqui para essa questão de alumínio, impactaram, mas a empresa é muito boa, né? A gente entende que o mercado está exagerando nos 2 casos. De novo, não é recomendação, mas a gente não teria problema nenhum em recomendar nem a CBA nem a Vale, apesar de hoje a gente não recomendar pensando no longo prazo, porque realmente são ativos baratos, da mesma forma que a Randon e da mesma forma que a Marco Polo, tá? Então, assim, pessoal, é muito importante, se vocês, né, da forma que a gente faz, a gente tem que ter certeza. Eu tenho certeza que a CBA é um ativo bom, se a ação cai, ela fica mais barata, né? Então, da mesma forma, Marco Polo, claro que a Marco Polo é menos barata do que era antes. Agora, não é porque ela subiu que também não continua sendo um ativo barato. Então, é muito importante não deixar essa questão psicológica ficar nos incomodando, tá? Porque justamente nesses casos aqui que acontecem as grandes oportunidades. Porque às vezes uma ação cai sem motivo nenhum, e pode ser, o que eu digo, motivo nenhum, é com coisas que não são relacionadas necessariamente à empresa, né? E às vezes uma ação cai por motivos que são relacionados à empresa. Agora, se a ação despenca, né, e a empresa não piorou tanto para justificar uma queda, a gente pode ter uma grande oportunidade na nossa frente, né? A gente tem aí o maior investidor de todos os tempos, o Warren Buffett, que várias vezes ganhou dinheiro fazendo isso, comprando ações de boas empresas quando os preços estavam bem defasados. O que é o caso dessas 4 empresas, são 4 boas empresas. O ano passado, quando a gente estava falando da Marco Polo sem parar, da Randon sem parar, é porque os preços estavam baratos, né? Os preços estavam baixos. Olha a Randon. Inclusive, eu fiz um vídeo, acho que foi em setembro. Pô, aqui em abril estava cheio de comentários. Ah, vocês falaram que a ação estava barata. Pessoal, ficou mais barata ainda. Depois ela deu uma disparada. Mas como é que a gente vai saber que a Randon ia dar uma disparada aí de 70%? A Marco Polo, a mesma coisa.
a gente não acha que a ação é cara porque ela subiu. Agora, ela estava um tempão aqui, né? A gente fez centenas eu estou exagerando, mas vários vídeos da Marco Polo que a gente comentava, né? Pô, a Marco Polo não pode estar em março de 2022 custando a mesma coisa que a pandemia, né? Fazendo uma avaliação bem simples aqui. O que aconteceu? A ação subiu 150%, do ano passado para cá ela subiu 170%, mas a gente não sabia que a ação ia disparar nessa forma, né? Nós temos aqui a CBA. A CBA, a mesma coisa, né? Olha aqui, a CBA está nas mínimas históricas dela, tá? Desde a época do IPO. Claro que é uma empresa mais nova aqui na Bolsa, mas a gente entende que esse preço aqui da CBA, 4 e pouco, que foi o que fechou hoje aqui, 4,53 é um preço muito baixo, né? Considerando o bom fundamento da empresa. E a Vale é a mesma coisa, a Vale aqui está nas mínimas. Se a gente for considerar o preço da Vale, aqui desde 2020, desde aqui do final de 2020, tá? A mesma coisa, a gente entende que esse patamar de preço, né, ele é um patamar bem adequado por causa dos fundamentos da empresa, tá, pessoal? Então, assim, ó, cuidado com essas questões, né, e não achem que porque a ação caiu é uma cilada, tá? Às vezes vai acontecer da gente estar numa empresa ruim e a ação subir, e muita gente sim vai estar numa cilada, se não souber vender no momento certo, e várias vezes a gente está numa ação boa que a ação cai, tá, pessoal? Isso vai acontecer. Qualquer ação de qualquer empresa da Bolsa vai ficar 2, 3 anos caindo, ou 2, 3 anos sem subir, qualquer uma, tá? Mesmo que a empresa venha divulgando resultados positivos, tá certo? Não esqueçam, pessoal, de quem quiser aproveitar a nossa promoção, deixo também o convite aí para quem não é inscrito se inscrever no canal. Para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Dúvidas, contato@capitalismo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. É só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!